Olá, galerinha do oitavo ano, aqui quem fala é Tia Elaine e hoje a gente vai estudar as expressões algébricas. Então vamos para a definição. As expressões algébricas são aquelas que indicam operações matemáticas que contêm números e letras ou somente letras. Então, se tiver número e letra ou somente letra, é uma expressão algébrica. Ô tio, o que de fato define uma expressão algébrica? É uma sentença matemática que tem a letra para representar um valor desconhecido. Então, nessa condição aqui, eu tenho uma sentença matemática que envolve número, operação e letra. Então, é uma expressão algébrica. Se tiver apenas a letra, também é uma expressão algébrica. Então, como é feita a leitura dessa expressão algébrica? A soma do dobro de n com 1. E a leitura dessa expressão algébrica, a diferença entre o quadrado de P e o quadrado de Q. Aqui, como é feita a leitura dessa? O produto entre a soma e a diferença de x e y. E essa aqui, o produto entre A e B. E essa x. A letra nas expressões algébricas, elas são chamadas de variáveis. Porque se nós formos determinar um valor numérico, ela pode assumir qualquer valor. Por isso que ela é chamada de variável, certo? Então, eu trabalho aqui com algumas leituras. Exemplo, o dobro de x. Nesse caso, o dobro duas vezes. Então, o dobro de x, 2x. A terça parte de y. A terça parte é uma divisão por 3. Então, se é de y, então y dividido por 3. O cubo é o expoente 3 na potenciação. Então, o cubo de A ao cubo. O produto entre m e n. M vezes n ou mn. A diferença, subtração, entre a raiz quadrada de x e a metade de y. Letra F aqui, o oposto de B. O oposto, se B aqui não tem sinal, subtende que é positivo, o oposto então é menos B. E o inverso de x é inverter a posição, se não tem denominador subtende que é 1, então o inverso é 1 sobre x, certo? Então isso aqui é uma sentença algébrica, uma expressão algébrica. Quando a gente tem uma expressão algébrica, é possível a gente determinar o seu valor numérico. Quando é que a gente determina o valor numérico de uma expressão algébrica? Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é obtido quando trocamos a variável, ou seja, a letra, por um número e efetuamos as operações indicadas. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Qual é o valor numérico da expressão algébrica? Olha a expressão algébrica, 3ax, para a ser menos 1 e x é igual a 1/6. Então, eu vou aqui desenvolver com vocês. Se a expressão algébrica é 3ax, significa que é 3 vezes a vezes x. Olha só. Nesse caso, essa expressão algébrica, ele me deu o valor de a. Ele disse que a vale quanto? A vale menos 1. Então, no lugar de a, eu vou colocar menos 1. E que x vale quanto? 1/6. Então, no lugar de x, eu vou colocar 1/6. E vou efetuar. Era uma expressão algébrica, quando eu substituir a variável por um valor numérico, eu passo a ter uma expressão numérica. Resolvendo essa sentença, eu posso multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Não tem denominador subtende, que é 1. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6. Olha a sentença, esse valor é simplificável. E o valor numérico dessa expressão algébrica é menos 1/2, certo? Ô tia, vai ser sempre A, vai ser sempre menos 1? Não, nesse caso ele disse que A vale menos 1. X vai ser sempre 1/6? Não, nesse caso ele diz que X vale 1/6. Aí eu tenho aqui, qual o valor numérico da expressão algébrica B ao quadrado menos 4ac para B ser menos 2, A ser 3 e C ser menos 1. Então, se a expressão algébrica é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, no lugar de B eu vou colocar o valor de B, que é menos 2. Menos 4 que multiplica. O valor de A é quanto? 3. E o valor de C é quanto? Menos 1. Coloquei entre parênteses para não ter dois sinais juntos, tá? Em expressões numéricas que eu passei a ter de algébrica, substituir o valor da letra e obtive uma expressão numérica, eu resolvo primeiro a potenciação. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Repito, menos 4 que multiplica 3, que multiplica menos 1. Agora eu tenho aqui, ó, uma soma algébrica e multiplicações. Então, resolvo primeiro as multiplicações. Repito.
mais 4, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Tô fazendo isso aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. E agora eu reduzo. Mais 4 com mais 12, mais 16. Então, o valor numérico dessa expressão para tais valores das variáveis é igual a 16. Ok? Então, vamos lá. Tenho aqui outros exemplos. Considere um quadrado de lado x. Determine. Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado. Qual é a característica do quadrado? Lados iguais. Então, o lado dele é x. O perímetro, se esse lado é x, esse é x, esse é x, esse é x. O perímetro não é a soma de todos os lados? Então, vamos lá. X mais x mais x mais x é igual a 4x. A expressão algébrica que representa o quadrado, cuja medida do lado é x, é 4x, ok? Então, ele quer saber o valor de x, tá vendo? Nesse perímetro, ó só, o valor de x, sabendo que desse perímetro do quadrado é igual a 24. O que é que ele quer saber? Desculpem, ele quer saber o valor de x nesse perímetro, sabendo que o perímetro é igual a 24. Então, se o perímetro é igual a 4x e esse perímetro deu 24, quando eu faço essa substituição, o que é que você fez aqui, Tchelaine? Eu peguei o valor do perímetro algébrico e substituí pelo valor numérico do perímetro. 4x é igual a 24. Então, x é igual a 24 dividido por 4 no desenvolvimento dessa equação. X é igual a quanto? A 6. Então, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Por perímetro dá 24. Então, necessariamente, nesse caso, o valor de x passa a ser 6. Agora é com vocês vão pegar o livro na página 42, resolver as questões 1 e 2 e na página 44 resolver as questões 6. Bons estudos, fiquem em casa, um beijinho para vocês.